Então, vamos lá. Olá, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 2 Reis, capítulo 14 e 15, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E quero compartilhar com vocês aqui algo que eu nem me atentei, eu nem sabia, eu não fazia ideia que isso estava lá. E, né, como alguns que eu vejo, alguns que eu não vejo, alguns que eu compartilho, alguns que eu não compartilho especificamente, né? Eu quero mostrar para vocês um comentário que foi deixado na live, que a gente sabe, várias pessoas assistem às lives também, que não seguem o canal ou que não compartilham do mesmo grupo, porque esse é um grupo privado no qual a gente, né, posta as lives. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje um comentário que Deus me fez, obviamente, do nada, tempo dele, né? Do nada que é o tempo dele, já vem uma preparação para isso. Depois de tanto tempo que essa pessoa escreveu esse comentário, fez eu me deparar com ele hoje. E aí eu quero compartilhar com vocês a importância da gente fazer uma oração antes de entrar na palavra de Deus, para nos proteger contra tudo aquilo que tenta nos afastar, ou nos tentar especificamente, né? Gostaria também de dizer para a pessoa, especificamente a pessoa, não a energia que a pessoa carrega, ou a dúvida que a pessoa carrega, ou o medo que a pessoa carrega, ou a vida que a pessoa tem, ou independente. Pode ser uma vida maravilhosa, pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser, né? E tem uma opinião específica sobre esse Deus que nós lemos todos os dias e aprendemos. Então, por que que é importante a gente sempre fazer as nossas orações antes? Por que que é importante a gente sempre pedir proteção ao entrar na palavra de Deus ou pedir a Deus para que ele nos permita não se afastar dele, né? Porque a gente vai se deparar com algumas coisas durante o caminho, obviamente, que vão puxar nossa atenção, que vão puxar nosso tempo e etc, etc. Mas eu vou compartilhar com vocês um comentário que foi deixado em um dos vídeos das lives, né? E eu respondi essa pessoa, né? E se a pessoa estiver assistindo, ou, né, ela está sempre convidada é, a comentar, a debater, a perguntar, tudo isso, né? Mas a importância de ler a palavra de Deus. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Cadê? Compartilhar. Compartilhar os dois. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo, né? Não sei se vocês conseguem ver na tela de vocês, tá? Eu vou dar um zoom um pouquinho maior aqui. E o comentário diz assim: nem vou dar o trabalho de ouvir esse vídeo, mas quem quiser ler, aqui vai uma visão. Nem os documentos que remontam à história da humanidade, com toda a sua selvageria, chega perto desses escritos dos judeus, onde retrata um Deus narcisista e vingativo, que por não o adorarem, faz descer fogo do céu sobre cidades, matando mulheres, crianças, animais. Quando não mata diretamente, manda os profetas o fazerem terminar pessoas em nome dele, escravizando virgens para o deleite como espólio de guerra, endurece o coração de Faraó para matar os primogênitos, além de permitir incestos e por aí vai. São tantas histórias que não cabe de escrever aqui. Escrever aqui. Reflitam, pesquisem, vamos ser pragmáticos, por favor. Esse foi o comentário que foi deixado em uma das nossas lives, né? Não vou falar qual especificamente, nada disso, porque não é o ponto. Mas o ponto é a gente receber, por exemplo, um comentário de claramente, uma pessoa que nunca ouviu falar do Deus que a gente estuda, porque ele não se dá o trabalho, a pessoa específica não se dá o trabalho de ouvir o vídeo ou de ler a palavra de Deus. E essa é a ignorância humana que nos faz nos distanciar de Deus, que nos faz entender aquilo, e eu tenho absoluta certeza, que Deus me fez parar. E é engraçado, porque eu não lembro todas as vezes na qual o Espírito Santo manda eu parar para falar algo. Não são todas as vezes que eu lembro, não vão ser todos os capítulos que eu vou parar, ou que eu vou lembrar, ou que eu vou lembrar qual que eu parei, né? Mas se ele mandar,
Eu vou com certeza, porque a gente ora para que essa live seja fruto do direcionamento de Deus, não da Thay, não de fulano, ciclano e beltrano, de Deus, né? Então a gente pede sempre que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo possa pôr palavras na minha boca, que o Espírito Santo, por isso que nós pedimos, né? Por quê? Porque eu lembro exatamente o momento em que Deus manda eu explicar especificamente sobre o porquê ele endureceu o coração de Faraó. Eu lembro como se fosse agora lendo o capítulo de Êxodos. De Êxodo. Então, é engraçado porque eu não sabia que Deus ia usar aquele capítulo para alguma coisa. E também não sabia que tanto tempo depois eu ia ver esse comentário. E também não sabia que eu ia poder dizer, eu tenho certeza que Deus explicou isso na live. Para que a pessoa pudesse ter a curiosidade de ir lá assistir e entender o porquê. Então, esse é um pensamento que eu pensei ainda em não colocar aqui na live para não fazer as pessoas caírem no pecado de se afastar de Deus por conta disso. Porque esse Deus que a gente lê e que a gente aprende, ele usa os corações da forma que são, da natureza que é, né? Da forma com que a sua família, da forma com que a sua história, da forma com que os seus arredores, né? Te, como é que diz? Te moldaram, né? Então a gente vê Deus usando o coração daqueles maus, porque todo propósito Deus vai fazer, mesmo que seja de uma pessoa má, ele vai usar um propósito. E nós já falamos isso aqui. Nós já falamos sobre Jeú, nós já falamos, a gente acabou, está lendo isso, no qual Deus usa o coração de alguns reis, especificamente, para um propósito específico, né? Então a gente viu tantas coisas, né? E para quem tem dúvidas, para quem acha que Deus é um Deus narcisista ou um Deus vingativo, né? Que é interessante a gente falar sobre isso. Quando ele diz que onde retrata um Deus narcisista e vingativo, que por não o adorarem, vamos explicar abertamente para qualquer pessoa que estiver assistindo agora a live, seja aqui ao vivo ou seja depois no YouTube, que Deus só faz as pessoas ah, servirem a Ele, amar a Ele, adorarem a Ele, com os corações que estão abertos para tal. Aqueles que não estão, não vão estar próximos de Deus. Nesse caso que ele está falando que por não o adorarem, é porque tem um motivo. Deus não quer perder você para o demônio. Deus não quer, porque na vida só vai existir isso: céu e inferno, o bem e o mal, a morte e a vida. Não existe meio termo para essas coisas. Então, quando Deus usar um coração ruim para um propósito na qual ele vai ajudar toda uma nação para o bem, Deus está salvando as pessoas. O coração de natureza ruim, ele vai permanecer de natureza ruim, a não ser que ele busque a Deus para que ele mude. Então, tanto o Faraó quanto tantos outros, eles têm acesso àquele Deus. Moisés ia ao Faraó e dizia: se você fizer isso, Deus vai. Se você dava as opções, sim, Deus fechou o coração dele, porque ele já tinha esse coração. Como assim, Thay? Ele já escravizava as pessoas. Ele já tinha essa natureza, tanto que o faraó, logo depois dele, e o outro, todos eles já tinham um coração que a natureza era maldosa. Então, matar os primogênitos, porque o primogênito de Deus também foi morto por você. Então, aquilo tem um mecanismo para você entender o porquê dos primogênitos. O que que Deus disse? Se o meu vai morrer por vocês, entendam o que vai acontecer, porque se eu vou entregar o meu por vocês, o faraó, por não ter obedecido, vai entregar os dele também. Todos eles morreram. Então, e quando ele continua falando incestos, não existe incesto por parte de Deus. O que ele faz de poder, como é que diz, de multiplicar a todos eles, não tem a maldade do ser humano de olhar incesto.
Não tem a maldade de a pessoa entender isso e aquilo, mas por até um ponto. Porque quando acontece isso com Ló, quando acontece isso com tantos outros, Deus já deixou escrito que isso não poderia acontecer mais. Então, novamente, Deus, com um propósito, permitiu algo até certo ponto acontecer. Como é que vai surgir pessoas de Adão e Eva sem que haja aquilo? Agora, as pessoas, sem que eles possam ter sido relacionados. Agora, as pessoas têm uma mente tão ruim, tão poluída, que elas não conseguem entender a pureza de Deus, mesmo num ato que ele faz. Vá e multipliquem-se dessa forma X, Y, Z. Aí agora falando de outra coisa que ele diz, escravizando as virgens para o deleite. Onde que está na palavra de Deus que Deus faz assim, vou escravizar, ou escravizem as virgens, Agora, onde que na palavra de Deus tem Deus protegendo as virgens, fazendo elas casarem com somente um homem, e tantas outras coisas acontecem, né, por conta de guerra, por conta disso, mas lembrem-se, gente, que a gente está falando de um Deus que tudo que ele faz é para não perder cada um de nós para o demônio, o diabo, Lúcifer, como queira chamar. Então, todas as coisas que ele. Aqui a pessoa acertou, ela falou além de permitir, porque realmente Deus permite as coisas. Mas essa parte, por exemplo, do incesto que a pessoa escreveu aqui, não estava dependendo do homem. Então, foi uma ação escrita por Deus para ser feita sob o cuidado de Deus, sobre o olhar de Deus, sobre a permissão de Deus, até ele proibir. E depois que ele proíbe, vai de cada ser humano fazer o que eles quiserem fazer. Se você quiser seguir a Deus, siga a Deus. Se você quiser seguir a sua própria carne, siga a própria carne. Por isso que o livro de Levíticos, por isso que é um livro tão importante, porque é o único livro da Bíblia que estuda a santidade. Por isso, quando a gente lê Levítico, a gente fala, ai, nossa, mas que livro chato, com tantas regras, com tanto... É por isso. Porque é o único livro da palavra de Deus que fala sobre a santidade. A santidade de Deus, a santidade das leis, a santidade das famílias, tantas regras que a gente foi aprendendo, não é para aprender para nós, é para aprender sobre quem é Deus e sobre o que Ele está cuidando de nós perante aquelas ordenanças. Vingativo. Deus, ele pode ser o que ele quiser. Ele é Deus. Se ele quiser ser vingativo, ele vai ser vingativo. Agora, se você trocar a palavra vingativo por justo, você não vai ver uma pessoa vingativa feliz. Você não vai ver uma pessoa vingativa com amor no coração. Você não vai ver uma pessoa atuando na vingança, que eu digo, né? Agora, quando Deus aplica a justiça dele, é porque ou o diabo ganha, ou Deus, soberano, põe a sua justiça para que as coisas na vida tenham consequência perante a sua atitude. Então, para qualquer pessoa que pensa como esta pessoa, ou como qualquer pessoa que acha que Deus é um Deus narcisista, vingativo, ou porque não querem adorar, porque na parte da adoração, a gente entende, só tem duas opções. Ou você adora ele, ou todo o restante. Então, tudo que ele faz é para que ele possa ser o centro da sua vida, não por atenção, porque ele não precisa de atenção, mas para você ser chamado de volta para ele. Porque senão, gente, porque senão, você que escreveu o comentário, ou qualquer outra pessoa, estão perdidos. Se não é para entender o amor de Deus em tudo o que ele faz, tem muito a ser estudado. Então, quando a pessoa diz aqui, ó, reflitam, pesquisem, vamos ser pragmáticos, por favor, você pode ser pragmático também com a Bíblia. Seja pragmático com o que escreve a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Preto é preto, branco é branco. Certo é certo, errado é errado. Não sejam pragmáticos perante o mundo. Não use o seu próprio julgamento perante o mundo. Não use a sua própria ideia perante a sua vida. Não use a sua própria direção sem conhecer o futuro, porque só ele conhece. Então, não tome esse pragmático para sua vida física sem saber que na sua vida espiritual vai haver consequência. Vai haver consequência porque Deus é um Deus justo. E se ele chama a sua atenção no Antigo Testamento da forma com que ele faz, dizendo a profecia que Jesus viria, no Novo Testamento ele não faz mais, só te dá uma chance. Acredita nele, vem para o céu. Não acredita, não vai mais. Acabou. O que eu pude fazer por vocês, eu fiz.
através de profetas, como essa pessoa está dizendo, através de exterminar as pessoas que teriam vocês puxado para o caminho do mal, para o inferno, através de tudo isso que as pessoas estão fazendo aqui, que essa pessoa está dizendo. Então, cuidado. Cuidado com as pessoas que tentam te parar, cuidado com as pessoas que tentam colocar, por exemplo, na sua cabeça algo que é pragmático para o mundo. Deus não trabalha com isso. Deus não quer as suas emoções ou os seus sentimentos para adicionar algo na vida dele. Deus não quer que você explique para ele como é que o mundo tem que ser. Deus não quer que você explique para ele por que que isso não poderia ter acontecido. Você é quem precisa dele explicando. E é por isso que ele deixa na palavra de Deus. Então, eu quis comentar esse comentário ao vivo. Eu nem ia fazer ao vivo, mas eu fiz ao vivo porque eu senti no meu coração de fazer ao vivo. Então, para quem assistir depois, para quem assiste ao vivo, para quem for passar para alguém, para quem que seja um exemplo. Obviamente, eu tampei os nomes, o nome, tudo mais, para que não. Até o tempo que a pessoa escreveu, quando a pessoa escreveu, eu tampei também, porque eu não quero que ninguém vá atrás, nada disso. Mas prestem atenção. E essa pessoa, especificamente, ela está no direito dela. Porque se não for por uma pessoa que não crê em Deus, Jesus não precisava ter vindo. Então, ao invés de nós também cristãos, obviamente, julgar a pessoa, a gente vai olhar com um olhar de misericórdia dizendo: essa sim precisa de Jesus também, assim como todos nós. Mas essa principalmente, porque primeiro a gente precisa entender que Jesus veio para salvação, para salvar, não para quem é salvo. Ele veio para salvar. Então, nós precisamos orar sempre para Deus abençoar nossas lives, para Deus abençoar nosso entendimento, para Deus abrir os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que a palavra dele nos dê as respostas do que nós, como seres humanos, perguntaríamos. Quantas vezes você já não perguntou? Por que que criança precisava morrer? Por que que isso precisou acontecer? Por que que só lendo a palavra de Deus para entender e só pedindo que o Espírito Santo explique. Porque se fosse só para ler a palavra de Deus, a gente só leria. Mas da forma com que Deus nos escolheu para ler e para ser explicado, não era para ser como teologia, não era para ser como estudo de faculdade, não era para estudar, não era. Era para ser espiritual. E é por isso que esse chamado vai permanecer enquanto eu viver e que vocês sejam também fontes desse chamado, porque quando vocês se depararem com pessoas que estão perdidas, vocês orem, vocês não briguem, tudo que a gente vê na internet hoje em dia. Pessoas, mas isso é errado, que é isso, aquilo. Não é assim que Jesus faria. Então, Jesus responderia, Jesus explicaria com paciência, e aí essa pessoa ganharia um espaço no céu, ganharia vida eterna com Deus. E é por isso que Jesus existe e é para isso que nós o servimos, ok? Então, depois de tanto tempo que eu vi essa mensagem bem depois, obviamente, eu espero que qualquer pessoa que tenha lido isso, né, no canal especificamente, que ela possa fazer parte dessa explicação que a gente está dando aqui agora. Tá bom? Então a gente já passou 30 minutos, a gente vai ler um capítulo só, que vai ser o 14, provavelmente. Deixa eu só parar de compartilhar o comentário específico e vir só para a palavra de Deus. Então vamos lá. A gente vai fazer a oração e iniciar aqui. Vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento de live, que a gente inicia com o capítulo 14. Obrigada porque nós fazemos parte do teu ministério. Nós fazemos parte da tua igreja. Nós somos a igreja, nós estamos aqui como igreja unidos para aprendermos de ti. E nós queremos, Pai, nesse capítulo de hoje, aprender aquilo que os nossos olhos e a nossa mente humana têm capacidade de pensar, refletir, decidir, escolher. A gente pede para que a gente não tenha esses atributos. Porque se for depender de nós, Senhor,
A gente não vai entender o porquê das suas coisas. Então, nós precisamos espiritualmente estarmos sempre te defendendo. Não porque o Senhor precisa, mas porque o Senhor deixou uma palavra que nos dá embasamento para explicar e ajudar aqueles que não conseguem enxergar o que nós fomos escolhidos para enxergar. Então, a gente ora para que nesse capítulo a gente possa olhar sobre a obediência, olhar sobre a desobediência, sobre as decisões da nossa vida, tudo que nós vamos ler hoje, e possa fazer parte daquilo que nós queremos ser moldados, mudados por Ti, e que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, nosso coração, para que a Sua palavra penetre dentro de todos nós, Pai, para que a gente seja capaz de responder uma pessoa que não te conhece, que nós sejamos capazes de não duvidar daquilo que nós temos a capacidade de entender, de não entender, ou de ler na sua palavra, ou de crer ou de não crer. Nós pedimos que o Espírito Santo tome conta de nós. Que o Espírito Santo nos guie na nossa vida, que ele seja o instrumento de direção para a nossa vida. Que nós possamos ouvir dele, sentir dele, entender através dele, porque o Espírito Santo é o Senhor. E nós precisamos, Pai, da certeza de que nós somos capazes de ensinar, nós somos capazes de compartilhar, nós somos capazes de ajudar aqueles que tanto necessitam sair da ignorância, que tanto necessitam da tua ajuda. Então, usa-nos, Senhor. Use-nos conforme a tecnologia de hoje. A tecnologia de antigamente foi entregue por ti, através dos profetas, através de tantos sinais miraculosos que o Senhor fez, através de tantas coisas. Hoje nós temos o poder da tecnologia que chega em tantas pessoas, da forma que o Senhor permitiu chegar. Então, use-nos de todas as formas, numa mensagem, nas plataformas que a gente tiver, na nossa vida pessoal. Nos use, Senhor, porque são tantos que precisam ouvir da verdade de quem o Senhor é. São tantos que precisam de fato ler para te entender. E não somente pegar qualquer mensagem, qualquer entendimento, ou qualquer coisa que é dada na internet, ou qualquer coisa que é utilizada para o mal, para distorcerem a sua imagem, distorcerem quem o Senhor é. Assim como o mal tem o exército, o Senhor também tem, e o seu é mais poderoso, maior, eficaz, justo, e nós fazemos parte dele. Então eu peço para que o Senhor nos use como canal. Que o Senhor nos proteja contra os ataques malignos, que o Senhor nos proteja contra ataques que tentam fazer com que a gente duvide, com que a gente não persista, com que a gente tenha medo, com que a gente vá pelos nossos próprios caminhos, nossas próprias pesquisas, nossas próprias. A gente não quer isso, Senhor. A gente não precisa de nada externo para entender o que é interno. O Senhor já habita em nós. O Senhor já nos dá o autor do livro habitando em nós para que a gente possa ler esse livro e entender da forma com que o Senhor quer que seja entendido. E o Senhor revelou para nós. Não só o livro, mas a ti mesmo. O Senhor se revelou a nós. E é um privilégio, porque senão, Senhor, nós moraríamos perdidos. Moraríamos nessa terra perdidos como tantas pessoas, perdidos em perguntas, em medo, em situações, em julgamentos, perdidos em tantas situações da nossa vida. Obrigada por todos nós aqui. Eu uno a fé de todos que estão me ouvindo, seja ao vivo, seja na live, no YouTube, tanto faz. Unimos a nossa fé aqui para agradecer a bênção que é poder te conhecer, que é poder ter sido chamado pelo Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Senhor ter se revelado a nós. Que milagre, que misericórdia, que bênção. A gente não tem, não existe palavra em nenhum dicionário, em nenhuma língua, Pai, para agradecer o que é ser escolhido pelo Senhor. Viver numa vida confortável com o Senhor, viver numa vida que tem altos e baixos, mas nós sabendo nós para onde irmos. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque às vezes a gente não tem noção disso, mas é uma pessoa, é uma situação, é uma circunstância que nos faz realizar a bênção que é ser encontrado pelo Senhor. Obrigada, e que nós possamos te servir
Que o Senhor me use como canal nessa live, que seu Espírito Santo possa pôr as palavras corretas nos meus lábios, que estejamos protegidos contra todos os ataques, que distração alguma esteja presente. Que o Senhor possa nos dar aquilo que é necessário para alimentar o nosso espírito na live de hoje e todas as outras, principalmente a de hoje, porque é hoje que estamos vivendo. E eu agradeço a Ti por essa oportunidade, que todos paramos para ouvir a Sua mensagem, independente do horário. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos conduza nessa live. Ela é consagrada a Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos abençoe para abençoar ao próximo. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos lá, então. Vamos falar hoje sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias, ele é filho de Joás, e que a gente já conhece Joás, a gente já leu sobre Joás. Então, ele é filho de Joás, ok? E a gente vai ver como é que foi o reino dele, ok? Amazias, em hebraico, significa o Senhor é forte, e a gente entende que pode ser como é que eu posso dizer? É, o nome dele, o Senhor é forte, pode ser não sei, um reflexo da força de Deus, da confiança que se pode ter num Deus tão forte quanto é o nosso. Vamos ver como é que foi. Lembrando que a idolatria nessa época era tanta, né? Que às vezes a gente acha que eles só faziam adoração e faziam ofertas a outros deuses. Não, eles faziam para os dois. Tanto para esse lado cheio de idolatria, quanto para Deus também. E o Senhor não gostou. O Senhor não gostava, o Senhor nunca vai gostar, porque ele não divide a glória com ninguém, é o que ele diz. Então, o que que a gente entende aqui? Que estar dividindo Deus com outras formas de fé, de qualquer outra coisa, vai contra os olhos do Senhor. E é por isso que a gente tanto vê aqui. Fez o que é justo ao olho do Senhor, mas como seu antepassado. XXX não fez. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas seguiu os passos de Jeroboão. E por aí vai. Por quê? Porque tinha Deus e tinha os outros. Então, a idolatria que a gente vê aqui, não é eles abandonar Deus completamente. Isso aí foi lá atrás, em Êxodo, que eles abandonavam. Que aqui agora a gente está falando de reinos, né, reinado especificamente, que crê em Deus, mas que também crê em outras coisas. Que também permite que outras coisas sejam adoradas, permite que outras coisas sejam feitas. Os postes, as imagens, os altares, que eles não derrubam, é para fazer também para esses outros deuses. Ok? E obviamente a gente sabe o que o diabo ama fazer: copiar Deus em tudo e ter a mesma coisa que Deus tem, o que ele nunca vai ter. Então, no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. Então, essa é a parte com que a gente aprende que é sempre metade Deus, metade o restante. É um coração dividido entre somente orar e adorar a Deus e o restante. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo próprio pecado. Isso aqui está em Deuteronômio 24:16. O que a gente está vendo aqui? Porque isso é raríssimo acontecer. É raríssimo na Bíblia a gente ver um rei, por exemplo, seguindo o princípio de justiça de Deus, escrita lá atrás, nas leis que Moisés escreveu, em Deuteronômio, como a gente sabe, como a gente falou aqui agora. Porque normalmente eles puniam a família. Quantas vezes a gente já viu? Traga toda a família e matava toda a família. Traga toda não sei o quê. Então, aqui, Deus deixa claro, porque ele quem ordenou: não serão mortos no lugar dos filhos.
nem os filhos no lugar dos pais. Então foi muito raro isso acontecer, e Amazias fez isso. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. E isso é algo que parece que é hoje, né? A gente vê tantas pessoas chamando para briga, tantas coisas. Vem me enfrentar. Aí é que a gente sempre fala, gente, a Bíblia Sagrada, ela só mudou de época, de economia e de tecnologia. O restante ela é toda igual, até que Apocalipse aconteça. Contudo, a não ser, obviamente, porque o ser humano não muda. A não ser, obviamente, o crescimento, glória a Jesus, do cristianismo, que é, é o próprio Cristo em todos nós. É a única forma de mudar. Vocês estão vendo pessoas com Deus que não mudam. Agora, Jesus diz que uma nova vida, uma nova criatura somos nós, depois de nos convertermos a Ele, obviamente. Então, a única forma de mudança espiritual mesmo, que vai refletir na sua forma física, porque a sua vida espiritual vai ser levada pelo Espírito Santo, logo, essas coisas que você fizer, como é que diz? As ações que você tiver na sua vida, elas vão ser feitas através do que o seu espírito permitir, que você não vai querer fazer algo errado, porque o seu espírito vai dizer, é errado, é errado, é errado. Você não vai querer fazer, você pode até pecar, mas você vai se sentir tão mal que você vai se arrepender depois, você vai pedir perdão depois, você vai melhorar depois. Não estou dizendo aqui que a gente precisa pecar para ficar melhor, né? Porque a gente pode orar a Deus nas nossas fraquezas, que nós já conhecemos, que nós já sabemos, se humilhando perante a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu sou ciumento, Senhor, eu sou violento, Senhor, eu não sou paciente, Senhor, eu não sou isso, Senhor, eu não sou aquilo, né? E Deus é quem vai te moldar. É o Espírito Santo quem vai te moldar, porque você já é uma nova criatura nele, né? Então você não vai pedir para qualquer pessoa externa da sua vida, me ajuda a mudar. Você vai pedir para ele. E aí depois, se você quiser pedir ajuda para outras pessoas, obviamente, não tem problema. Porque o seu redor vai te ajudar, vai colaborar com a sua mudança, né? Então você está sempre mudando. Queira sempre mudar em Jesus. Sempre que você disser, mas eu já sou assim há 20 anos, já sou assim há 30 anos, já sou assim há 15 anos, há 5 anos, há 2 anos, queira mudar. Deus ama performar mudanças. Você não vê a árvore que muda cada minuto? A árvore que você olhar para sua janela, se tiver uma árvore perto de você, que você olhar agora, daqui a 10 minutos já não é mais a mesma. Um galho cresceu, uma folha caiu, ou diminuiu, não é a mesma. Então Deus ama mudar todas as coisas. Nosso tempo muda. A cada segundo a gente está mudando, a cada minuto a gente está mudando, a cada dia a gente está mudando, a cada dia algo está acontecendo. Nosso cabelo cresce mais, nossa unha cresce mais. Deus é um Deus que está o tempo inteiro ativo. Então queira mudar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano. Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, tu derrotaste Edom e agora estás arrogante. Então, veja, ele conta como é que diz? Essa história aqui, ele responde dessa forma, né? E tá dizendo aqui, você ficou arrogante, porque o poder faz isso. O poder faz isso. E não se é para culpar Deus. Na nossa vida hoje em dia não se é para culpar Jesus Cristo. Porque o ser humano, ele não tem, como é que diz? Ele não tem responsabilidade pelos atos dele? Como é que pode tudo cair na conta de Deus, de Jesus? Comemora a tua vitória, mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Amazias, porém, não quis ouvi-lo e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá. Você está vendo aqui em algum momento Deus dizer, vai lá e ataca? Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa.
Então, Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás e neto de Acasias, em Bet-Semes. E então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 400 côvados, ou cerca de 180 metros, do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez refém e voltou para Samaria. Reféns, desculpa. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo que ele realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e Jeroboão, o seu filho, sucedeu como rei. Jeroboão II, tá? A gente sabe que não é o mesmo Jeroboão que a gente já leu, não, que fez todo mundo pecar e tudo mais. Não, esse é outro. Esse é Jeroboão II. O seu filho sucedeu como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias contam nos registros históricos dos reis de Judá. Visto que tramaram uma conspiração contra ele em Jerusalém, Amazias fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto dos seus antepassados, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o proclamou rei no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, que depois que Amazias descansou com os seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria, como a gente acabou de ler ali em cima. É Jeroboão II. E reinou 41 anos. Peraí, 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, a gente está falando do primeiro Jeroboão, esse é o segundo, esse é o primeiro, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que reestabeleceu as fronteiras de Israel desde de Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas. Sim, esse é o Jonas, o mesmo Jonas do peixe grande, que a gente não chegou lá ainda, mas você já ouviu falar da história de Jonas. Ele era, como é que diz? O peixe grande ou o grande peixe, né? Ele era um profeta, né? E esse é o mesmo, tá? Ele é famoso por conta disso, dessa história dele com esse grande peixe que nós não sabemos o que que é, que as pessoas inventaram que era uma baleia, mas não sabemos se é uma baleia, né? Conforme a palavra do Senhor Deus, ok, tá. Filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, tudo o que ele realizou e todas as conquistas militares, incluindo a maneira pela qual recuperou Damasco e Amate para Israel, antes pertencentes a Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, sucedeu como rei. Bom, finalizamos aqui hoje. A gente ainda teria mais 10 minutos, mas eu não acredito que a gente consiga ler em 10 minutos 38 versículos. Então amanhã a gente volta para ler capítulo 15, tá bom? Se vocês quiserem que eu leia, a gente pode ler também. Depende. Vocês querem continuar? Ou a gente finaliza aqui? Porque se tiver alguma coisa que eu tiver que parar, eu não vou saber o que que eu vou ter que parar. Então, se tiver alguma coisa que eu vou ter que parar, pode ficar um pouco mais.
longa, então depende do que vocês disserem. Quem quiser escrever, por favor, aqui no chat rapidinho, se vocês querem continuar, se vocês querem começar amanhã, continuar amanhã, desculpa, vai me ajudar bastante. Vamos amanhã, tá. Então, vamos fazer amanhã o restante da nossa leitura. Amanhã a gente vai com o capítulo 15, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso para vocês e até amanhã. Eu não consegui abrir. Agora que eu Ah, consegui abrir o microfone.